aquilo que não pode ser confundido como maldição ou como bênção, e que precisamos, antes de falar alguma coisa, ou antes de dar um diagnóstico sobre uma situação de alguém ou da nossa própria situação, precisamos entender a realidade do que está acontecendo na vida de alguém. Quando alguém está rico, às vezes nós olhamos e falamos: puxa vida, aquele irmão ali está abençoado. Muito bem, ele está abençoado. Mas quando alguém está pobre financeiramente, também não quer dizer que este alguém está amaldiçoado. Se é crente em Cristo, se está obedecendo a palavra, se tem a sua vida marcada pela presença do Espírito Santo, não pode ser entendido essa pessoa como amaldiçoada por não ter dinheiro, por não ter muito dinheiro. Mas também a riqueza não deixa de ser benevolência do Senhor, não deixa de ser favor do Senhor, não deixa de ser bênção de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Nós vamos ver mais na frente. Se vemos alguém enfermo, passando por situação difícil na sua vida física, na saúde, isso nem sempre é sinônimo de maldição, de pecado, e nem sempre isso também é providência de Deus ou provação de Deus. Às vezes pode ser consequência de um pecado, punição de Deus, pode ser prova de Deus, mas pode ser também algo que, através daquela situação, daquela enfermidade, o nome de Deus será glorificado, o nome do Senhor será exaltado e o servo de Deus vai ser abençoado. Então, pode ser que alguém caia numa cama doente porque pecou. Pode ser que alguém caia numa cama doente porque Deus está pesando a sua mão, porque Deus permitiu que o diabo estivesse lançando as suas setas. Pode ser que isso seja por causa de um pecado, ou de pecados que alguém cometeu, e pode ser que não seja pecado nenhum. E às vezes as pessoas cometem o erro, às vezes nós cometemos o erro em apontar o dedo e dizer, às vezes, bem feito, fulano está colhendo o que plantou. Às vezes isso pode ser assim, mas nem sempre. Que às vezes nós apontamos para o próximo e esquecemos de nós mesmos. E quando começamos a passar pela prova, nós lembramos, às vezes, que colhemos o que plantamos antes. Então, nem sempre se pode dar um diagnóstico de uma situação sem primeiro observarmos, sem primeiro entendermos aquilo que alguém está passando. Nós vemos aqui no texto que lemos, em Filipenses 4, verso 12, olha só o que o apóstolo Paulo diz, verso 12: sei estar abatido. Estar abatido, me responda, alguém deseja, ou seja, é um desejo da nossa alma estar abatido? Não. Tem alguém que gosta de ser abatido, de estar abatido? Não. E sei também ter abundância. Alguém gosta de ter abundância? Sim, né? Com certeza. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura. Tem alguém que não gosta de ter fartura? Acho que não, né? Como a ter fome. Tem alguém que gosta de ter fome? Puxa vida, eu estou muito feliz porque eu estou numa fome.
numa fome, não tem nada para comer. Estou muito alegre por isso. Difícil, não é? O pastor Abigail fala que a alegria vem do intestino. Quando a gente tem para encher a barriga, aí é bom, né? A gente fica feliz. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ter muito sempre é o que todos queremos. Ter necessidade, ninguém quer passar por isso. Mas o apóstolo Paulo, homem de Deus, apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo, que implantou durante a sua vida, durante o exercício do seu ministério, implantou igrejas, construiu igrejas, um homem que deixou um legado muito brilhante para todos nós. Ele passou por abundância e também por necessidade. Será que quando ele passava necessidade, ele estava sendo amaldiçoado por Deus? Sim ou não? Não. Quando ele tinha abundância, estava ele ali sendo abençoado por Deus também. Mas de maneira nenhuma, quando padecia necessidade ou quando tinha alguma enfermidade, ele estava sendo amaldiçoado por Deus. Jesus diz aos discípulos o seguinte: olha, os pobres sempre vocês terão convosco. Então ter pessoas menos favorecidas na igreja não é sinônimo de maldição. É bem claro que Deus escolheu uns para ficarem ricos e outros não. É bem claro que a uns Deus abençoa com riquezas e a outros não. Isso não posso explicar, mas somente Deus sabe. A Bíblia diz que é pela bênção de Deus que nós temos fartura, que nós temos abundância. É pela bênção de Deus que nós nos enriquecemos. Então não podemos desprezar os que são ricos na igreja e nem também os que são pobres, porque tanto rico quanto pobre, se servem ao Senhor, são do Senhor, pertencem ao Senhor. O que ganha um salário mínimo e o que ganha 10, 20, 50, 100 salários mínimos, se servem ao Senhor, são do Senhor. E não podemos fazer diferença entre um e outro. O que dá o dízimo grande e o que dá o dízimo pequeno, se é fiel no pouco ou fiel no muito, para o Senhor todos são iguais. O importante é serem fiéis. Agora, se for infiel no pouco ou infiel no muito, também é igual. A maldição, a condenação, a perdição, a infidelidade é igual, pesa igual diante de Deus. Mas quantas vezes existem infiéis no pouco e infiéis no muito? Quantas vezes? Alguém que é fiel no pouco e também é infiel no muito, ou também é infiel no muito. Mas na maioria dos casos, os fiéis são no pouco. Quando o irmão ganha pouco, ele é fiel. Quando passa a ganhar mais, aí começa a ter dificuldade em manter a sua fidelidade, em ser fiel, porque está ganhando muito. Mas o importante é que sejamos fiéis. E Paulo diz, eu sei, em outras palavras ele diz, eu tenho momentos que sou rico, que tenho muito, tenho em abundância, e há momentos em que sou pobre, que não tenho nada. Ou seja, eu sei estar em qualquer uma dessas situações. E no verso 13 ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou dependendo da versão bíblica aí fala, naquele que me fortalece. Posso todas as coisas é um versículo muito conhecido, não é? Todo mundo sabe ele de cor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando Paulo diz posso todas as coisas, ele está
concluindo o que ele disse antes. Ele pode ter abundância e pode ter necessidade. Ele pode estar alegre e pode estar triste. Ele pode estar em uma bonança e pode também estar em uma tempestade. Ou seja, se posso todas as coisas, é evidente que estarei firme no Senhor Jesus em qualquer situação. Nem todo crente pode falar isso aqui, ó. Nem todo crente pode falar isso aqui. Porque no momento está firme com Jesus, no outro não está. Alguém pela provação ou pela tribulação se afasta de Deus, então não pode todas as coisas. Alguém, quando está na bonança, é que se afasta de Deus, então não pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece é o seguinte: situação nenhuma te afasta de Jesus. Aí sim, você já passou por isso? Por doença e não se afastou de Jesus? Por saúde e não se afastou de Jesus? O que nós temos de jovens na nossa geração e em todas as gerações, isso é antigo, desde a época de Jesus. Jovens que na hora da saúde, da beleza, se afastam de Deus, não querem saber de servir a Deus. Mas nós temos também aquela preocupação do salmista Davi, quando jovem ele falava assim: Senhor, não me abandones, não me desampares quando eu for velho. Ou seja, o salmista na sua juventude, desde a sua mocidade, amava a Deus, servia a Deus, adorava a Deus, era fiel a Deus. E se preocupava com a sua velhice: Senhor, quando eu estiver velho, não esqueças de mim. Por ser velho, não me abandones, não me desampares. Existem pessoas que, quando jovens, estão na igreja, mas quando na velhice fogem, desviam dos caminhos do Senhor. Como no caso de Salomão, o rei Salomão. Assim que passaram os anos, ele começou a afastar-se de Deus. A Bíblia diz que ele teve o seu coração desviado de Deus. Embora que os estudiosos afirmam que já nos seus últimos dias de vida, ele voltou para Deus outra vez e escreveu o livro de Eclesiastes. E quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele tinha retornado para Deus outra vez. Parece-se isso ser verdade, pelo que Jesus refere a Salomão como o rei da sabedoria, o rei da honra, o rei da glória. Então, acreditamos que nos seus últimos dias ele voltou para Deus. Mas o que tem de pessoas na história que não pode falar essa palavra que Paulo falou, não está nem escrito, irmãos. Mas todos falamos e gostamos deste versículo. Todos falamos, escrevemos no para-brisa do carro, no para-choque do carro, né? Nos para-choques dos caminhões, né? Posso todas as coisas, a gente vê sempre isso escrito aí. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tomara isso seja verdade na nossa vida. Tomara faça frio, faça calor, faça sol, faça chuva, sermos crentes e firmes no Senhor. Mas vamos prosseguir aqui. Nós vemos alguns personagens dos heróis da fé. E diferentes níveis sociais, financeiros, e diferentes situações, mas porém estão arrolados na lista dos heróis da fé. Eu gostaria que você acompanhasse comigo na Bíblia e lêssemos sobre alguns personagens.
Em Gênesis capítulo 13, o verso 3, fala sobre Abrão, ainda Abrão, né? Abraão, ainda Abrão. Gênesis 13, 3. E fez as suas jornadas do sul até... Não é essa referência não. É Gênesis 13, 3. Verso 2, volte aí, um versículo. Isso. E era Abrão muito rico em gado e prata e em ouro. É o verso 2. Me perdoe aí. Anotei a referência errada. Quem era Abrão? Quem foi Abraão? A Bíblia chama ele de pai de todos aqueles que creem em Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E diz a Bíblia que Abraão foi amigo de Deus. Ou seja, ele andou com Deus, conversou com Deus. Deus visitava Abraão no meio do dia, na hora que o sol, na hora do sol mais quente, chegava Deus na tenda onde Abraão, ou seja, na fazenda de Abraão, chegava Deus andando, caminhando e falava com Abraão. Ele fazia promessas, conversava com Abraão como eu estou conversando com os irmãos aqui. Assim, Deus era amigo de Abraão, Abraão era amigo de Deus. Deus lhe fez promessas, Deus falou com ele, Deus lhe revelou coisas profundas. E a Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico em gado, prata e ouro. Por quê? Porque Deus o abençoou. Deus diz: sai da tua terra, lá em Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não te mostro agora, vou mostrar depois, mas sai da tua terra e da tua parentela e depois eu vou te dirigir. E a Bíblia diz que Abraão, ainda Abraão, obedeceu à voz de Deus, em parte, é claro, mas a Bíblia diz que o Senhor fez a chamada e diz: e te abençoarei. E abençoar-te-ei. Tu serás uma bênção. E também abençoarei aqueles que te abençoarem. Ou seja, aqueles que forem amigos seu, eu vou abençoar. Por onde você passar, quem te receber bem, por onde você for, quem for seu amigo, eu vou abençoar. Então Deus abençoou Abraão de uma forma que ele foi muito rico. Mas em contrapartida, nós encontramos outro servo de Deus que era pobre, que não tinha onde morar, que morava pelas cavernas, que morava pelos montes, pelos desertos. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Reis, capítulo 1, verso 8. Temos muitas outras referências sobre esse personagem, mas eu gostaria de tomar por base essa referência. Segundo Reis 1:8. E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Alguém tem uma versão diferente aí? Leia.
É Elias o tisbita, né? Afirma, né? Afirma. Quem era Elias? Quem conhece a história de Elias? Elias era o quê? Profeta. Profeta de Deus. E aqui a roupa dele era pele de animal. Não era uma pele tratada pelo curtidor, uma pele preparada e que hoje se torna caríssimo, né? Não era. Era uma pele rústica que tirava do animal e do jeito que tirava já fazia as costuras, né? E se tornava uma roupa e Elias se vestia. Não vamos ler as outras referências, mas a Bíblia diz que Elias vivia nos montes, nos desertos, nas cavernas, na beira dos rios, acampado no deserto, longe de todos, sem família, sem dinheiro. Quem cuidava dele? Os anjos que descia e dava pão e água. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar para descansar. Uma certa feita Deus ordenou aos corvos que levasse comida para Elias. E os corvos serviam carne para Elias durante mais de 3 anos. Era rico? Sim, mas não de bens materiais. Em comparação a Abraão, que tinha muitas fazendas, era servo de Deus, muito rico. A Bíblia diz que muito rico. Elias, servo de Deus, mas só tinha riqueza espiritual, que é a melhor riqueza, porque quem servia ele eram os anjos de Deus, era o próprio Deus que cuidava dele. Abraão tinha tropas de camelos, cavalos, que eram os carros da época, né? Que eram os carros da época. Elias andava a pé. Mas porém, de vez em quando o Espírito do Senhor pegava ele daqui e levava ele para outro lugar. Não era carro, não era cavalo, não era camelo, mas o Espírito Santo tomava ele e arrebatava ele para outro lugar. Mas um homem sem posses, sem bens financeiros, mas porém era servo do Deus Altíssimo, do mesmo jeito que Abraão. Agora, Deus é injusto? Não, é chamada, meu irmão. Deus chamou Abraão para ser rico e pronto. Deus chamou Elias para ser profeta. E como profeta, ele teve muitas experiências com Deus. Não, mas vamos bem pertinho de Elias. Deus falou para Elias, quando Elias fez a oração: Senhor, mata-me, porque já chega. Tenho sido profundamente zeloso pelo Senhor, e Jezabel está querendo me matar. Então, Senhor, tira minha vida, recebe-me, toma-me. Deus disse a ele: não, tá bom, eu vou ouvir a sua oração, mas primeiro unge a Eliseu, profeta em teu lugar. Um profeta Elias, sem posses, e Deus manda ele ungir a Eliseu, que era rico, fazendeiro. Abra sua Bíblia, vamos lá. 1 Reis 19, versos 19 ao 21. 1 Reis 19, versos 19 ao 21.
Quantas juntas de boi ele tinha trabalhando na lavoura? 12 juntas, são 24 bois. Eliseu era um grande produtor rural, um grande fazendeiro da sua época, para ter uma equipe trabalhando na lavoura, com 12 juntas. E interessante que, aqui no verso 21, Eliseu tomou uma junta de bois. Tem gente que pensa que ele matou todos os bois. Não foi. Ele matou uma junta de bois e fez churrasco para o profeta Elias. Mas para confirmar este versículo, vamos ler também em 2 Reis 4:13. Segundo livro de Reis 4:13. No diálogo entre Eliseu e a sunamita, olha só. Eliseu tinha falado a Geazi: dizer para a sunamita, né? Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, nós entendemos aqui nesse texto a diferença entre Elias e Eliseu. Eliseu pôde oferecer para a sunamita o que ela quisesse. Ele diz: tu nos tens tratado com desvelo, o que se há de fazer por ti? Ou seja, o que você precisa? Você precisa de alguma coisa na sua vida financeira? Você precisa de alguma coisa junto ao rei? Junto ao capitão do exército? Olha a diferença. Elias não tinha amizade com o capitão de exército e nem com o rei. Aliás, o rei da época de Elias era Acabe. Era inimigo número 1 de Elias. Já Eliseu tinha uma certa amizade com o rei e podia interceder pela sunamita junto ao rei. Tinha condições de poder ajudar em qualquer coisa que ela precisasse. Porém, a mulher era rica também. Ela diz: habito no meio do meu povo. Ou seja, eu tenho tudo, eu habito bem, eu estou tranquila, eu sou próspera, eu tenho prosperidade. Você pode buscar o contexto deste versículo e você vai subentender isso daquela mulher. Então estava a mulher rica e o profeta Eliseu, que não era um homem pobre coisa nenhuma, mas servia ao mesmo Deus de Elias, que andava com vestes de peles grosseiras de animal, que habitava nas cavernas, nos desertos, que não tinha posse, que não tinha bens financeiros. Elias servindo ao mesmo Deus, profeta do mesmo Deus, porém tinha desigualdade no aspecto financeiro. Prosseguindo aqui, no Novo Testamento, nós temos, para andar mais rápido aqui, nós temos no período do ministério de Jesus aqui na terra, no exercício do ministério de Jesus aqui na terra, Jesus foi servido por discípulos que eram ricos, porém tinha discípulos pobres. A Bíblia fala de José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, um homem rico. Não vamos ler, mas está escrito em Mateus 27:57. José de Arimateia era um homem rico e era discípulo de Jesus, e foi quem pegou o corpo de Jesus e sepultou no seu próprio sepulcro, que era um sepulcro de rico. E Isaías profetizou há 800 anos antes de Cristo, dizendo que na sua morte foi contado com os ricos. Então Jesus tinha discípulos ricos e discípulos pobres, mas todos eram discípulos de Jesus.
Então, prosseguindo aqui, Barnabé era discípulo e era obreiro, era evangelista, pregador do evangelho. Está em Atos capítulo 4, verso 36, 37. Fala que ele tinha propriedades e vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, deu na igreja, entregou na igreja, vendeu lá uma propriedade, seria lá talvez uma fazenda, vendeu e trouxe o dinheiro e deu para a igreja primitiva, para poder ajudar na igreja. E a Bíblia diz que José de Arimateia, ou seja, que Barnabé foi chamado também de José das Consolações. Por quê das Consolações? Porque ele sempre tinha para oferecer aos necessitados. Sempre ele tinha. Então ele consolava as pessoas através dos bens que possuía. A Bíblia diz que, em outros textos no livro de Atos, afirma que Barnabé era um homem rico. Mas, porém, Atos capítulo 3, Pedro e João entravam no templo na hora da nona, a hora da oração. Vamos ler essa referência? Atos 3, verso 6. Atos 3, 6, isso. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Ou seja, Pedro e João não tinham riquezas. Mas ele diz lá ao coxo, né, ao paralítico: o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, parafraseando tudo isso que falamos, ou seja, trazendo para os dias de hoje, nós podemos entender o seguinte: riqueza ou pobreza nem sempre é bênção e nem sempre é maldição. Agora, sendo rico financeiramente ou sendo pobre, para Deus é a mesma coisa. O que importa é sermos fiéis a Deus. O que importa é a nossa fidelidade, tanto na riqueza quanto na pobreza. Mas nós vamos adentrar num texto agora que eu gostaria que os irmãos entendessem bem, que a prosperidade vem do Senhor, mas que o diabo também veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, existem muitas pobrezas que são influências diabólicas. São espíritos diabólicos, o espírito de pobreza. Esse espírito de pobreza, ele pode estar numa pessoa pobre financeiramente, mas pode estar numa pessoa rica também. Você já viu aquela pessoa que é rica, mas é tão pobre que só tem dinheiro? Você já viu? Você está entendendo o que estou falando? Tem até uma placa aqui, né? Indo para a Trindade ali. Existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Eu conheço ricos que vivem miséria, ricos financeiramente, mas que são pobres de espírito no aspecto espiritual. Não aquele aspecto que Jesus diz, humildes de espírito. Não, são pobres mesmo. Vivem uma vida de pobreza. Pobreza no lar, pobreza na sociedade, pobreza espiritual, pobreza em todos os sentidos, apesar de ter posses, apesar de ter riquezas financeiras. Às vezes existem aqueles que não dá um tostão para ninguém, não dá uma oferta na igreja, não é fiel nos dízimos, e tem bens, mas não consegue comprar um carro novo,
mas não consegue morar na casa que ele pode possuir, não consegue usar aquilo que tem, segura, fecha a mão e morre na sua miséria. Isso é pobreza. Quantas pessoas compram ou ganham, possuem um objeto novinho, de muita importância, mas guarda e fica usando o que é velho, usando o que não é tão útil, e guarda até que morre e aquilo fica lá guardado. Os irmãos estão entendendo o que estou falando? Eu conheço pessoas que colocam a melhor roupa no guarda-roupa, mas não usam, porque fica guardando. Tem uma panela muito boa, mas não usa, porque não, essa aqui é aquela, naquela panela, fica usando panela velha a vida toda. Aquele jogo de xícara, aquele jogo de copo, de taça, fica lá guardadinho. Meu irmão, se você comprou, você ganhou, está no seu poder, usa isso, irmão. Depois que isso acabar, você ganha outro, você compra outro, Jesus vai te abençoar. E assim em todos os níveis. Eu conheci um homem que deve ser brincadeira isso, mas ele comprou o carro e ele era tão seguro, ele era tão mão fechada, que o carro tinha 5 marchas e ele usava só a primeira para não gastar as outras 4. Isso deve ser piada, né? Não é possível. Aí até que alguém falou: meu irmão, você pode usar todas as 5 marchas, por que você está usando só a primeira? Não, eu vou acabar com essa primeira para depois usar as outras, se precisar. Assim é o rico miserável. Assim é o rico que não usa o que tem, que não possui aquilo que tem, que não usufrui daquilo que tem. Jesus diz de um rico que construiu celeiros maiores para depositar os seus bens que ele havia adquirido, e disse para sua alma: alma, folga-te, porque tens muitos bens em depósito. E não sabia ele que aquela noite seria a sua última noite. Então, meu irmão, a riqueza ou a pobreza, estando rico ou estando pobre, estando na saúde ou na doença, estando na alegria ou na tristeza, isso não pode interferir na sua vida com Deus de forma que isso prejudique a sua fé. Se for para edificação sua, tudo bem. O Evangelho de Jesus, ele mostra-nos que podemos todas as coisas, podemos ter abundância ou ter necessidade, mas estar firmes no Senhor. Seja o rico ou seja o pobre, estejamos na abundância ou na necessidade, mas estejamos no Senhor, estejamos ligados nele. Aconteça o que acontecer, custe o que custar. A Bíblia diz, a Bíblia mostra aqui ao longo do trecho, dos textos que observamos, a Bíblia mostra servos dele, servos do Senhor, ricos, servos do Senhor, pobres, servos do Senhor com saúde, servos do Senhor com enfermidade, mas porém servos do Senhor, fiéis ao Senhor. Mas vamos ler aqui na palavra de Deus, Provérbios, capítulo 10, verso 22. Nós já estamos caminhando para o final. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Abra também em
1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Verso 10. Jabes. A oração de Jabes foi para que Deus desse a ele uma vida abundante, uma vida plena, para que Deus desse a ele riquezas e alegrias, bem-estar na sua vida, que ele fosse alguém realmente realizado em todos os aspectos. E a Bíblia conclui dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ou seja, se Jabes orou, pediu a Deus, e Deus abençoou ele conforme ele havia pedido, Deus abençoou Abraão, prosperou a ele, prosperou Isaac. Nós temos a referência, mas não vamos ler. Prosperou Isaac de tal forma que ele foi invejado pelos filisteus, pelos inimigos, que olhavam e invejavam ele. Deus pode também abençoar a você, abençoar a igreja, abençoar as pessoas, e Ele o faz. Do mesmo jeito que Deus fazia no passado, faz no presente. O que eu quero que os irmãos compreendam é que, se o Senhor te abençoar, e de tal maneira fores bem-sucedido e fores próspero, que isso não desvie o seu coração de Deus. Mas se fores pobres, ou seja, se Deus não te der riqueza financeira, a maior riqueza não está no bem que você possui, mas a maior riqueza está em que possuas os bens espirituais. Ou seja, a riqueza maior que o homem pode ter está no céu. E Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão chega e destrói, mas ajunteis tesouro no céu, aonde nenhuma dessas coisas tem poder para destruir a sua riqueza. Ou seja, a maior riqueza do homem, a maior riqueza do crente é ser cidadão dos céus. Porque tudo que a gente pode conseguir aqui, fica aqui mesmo. Essas bênçãos que Jabes pediu a Deus, e Deus lhe concedeu, ficam na terra. Quando nós vamos daqui, tudo isso fica aqui, continua aqui. Mas as bênçãos, as riquezas espirituais, essas continuam. Para finalizarmos, vamos ler Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te, as palavras de Jesus: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Especialmente a parte A do versículo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aqui o Senhor está falando para uma igreja, e a palavra do Senhor Jesus aqui está focalizando a riqueza espiritual da igreja. Versos antes aí, Jesus corrige a igreja, critica essa igreja aí, dizendo, porque essa igreja achava que era rica, mas era pobre. Ela tinha membros que davam dízimos altos, membros que davam grandes ofertas,
Era uma igreja considerada rica pelas pessoas, porque tinham muitos fazendeiros nela, tinham muitos empresários nela, mas porém espiritualmente ela era pobre. É possível ter uma igreja rica financeiramente, materialmente, né? E espiritualmente. Mas essa igreja aqui, do Apocalipse 3,18, a igreja de Laodiceia, era uma igreja rica de bens, mas porém pobre espiritual. Que tipo de igreja somos nós? Que tipo de igreja você pertence? Uma igreja rica espiritual ou uma igreja pobre espiritual? A igreja rica espiritualmente é a igreja que vai morar no céu. Mas a igreja pobre espiritualmente, ela não existe para Deus. Ela é uma igreja fracassada. A igreja pobre espiritualmente é uma igreja fracassada. Pode ter carro novo, casa, pode ter avião, pode ter rede de televisão, pode ter rede de rádio, mas se é pobre espiritualmente, não tem valor para Deus. Que tipo de igreja você pertence? Que tipo de igreja eu pertenço? Vamos estar em pé neste momento. Eu quero pertencer à igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é a igreja próspera espiritualmente, mas que prospera também financeiramente. Eu digo, sempre eu falo aqui, a igreja viva, a igreja dinâmica, ela tem todas as classes, todos os níveis sociais e culturais dentro dela. A igreja do Senhor Jesus, ela tem todos os níveis sociais, culturais, financeiros dentro dela. Tem o rico, tem o pobre, tem o sábio, doutor, de nível superior, mas tem também o analfabeto ou semi-analfabeto. A igreja do Senhor Jesus é assim. Quando ele chamou os discípulos, os apóstolos, ele chamou ricos e chamou pobres. Jesus tinha ricos e tinha pobres na sua igreja. E ele tem ricos e tem pobres financeiramente, mas todos são ricos espiritualmente. Está conosco o visitante Edmilson e a esposa Maria, já foi membro dessa igreja. Onde estão os nossos irmãos? Estão ali. Deus abençoe, são bem-vindos em nome de Jesus, tá? Isso, recebe a nossa saudação dos nossos irmãos. Deus abençoe. Se já foram membros dessa igreja, são bem-vindos, viu? Para serem membros novamente. Amém. Nós não fizemos a oferta ainda hoje. E eu gostaria de que os irmãos pudessem ter a oportunidade de ofertar. Baseado na Bíblia Sagrada, oferta e dízimo também são aceitos por Deus como semente semeada no mundo espiritual,
que pode resultar em bênçãos financeiras, pode resultar em bênçãos familiar, espirituais e em todos os sentidos. Oferta e dízimo. Oferta e dízimo, que são atitudes materiais, mas que podem ser convertidas em bênçãos, tanto materiais quanto espirituais também na vida das pessoas, né? Então, se você oferta, se você é fiel nos dízimos, nas ofertas, você está tendo a oportunidade de ser abençoado por Deus também. Como nós estamos em pé, nós gostaríamos neste momento de orar a Deus, mediante a mensagem que acabamos de ouvir, e após essa oração você poderá trazer a sua oferta. Alguns já estão trazendo, mas após a oração nós teremos a oportunidade de ofertar todos juntos diante do altar. Vamos falar com Deus em oração? Feche os seus olhos e oremos. Amado Deus, nosso Pai, Senhor, sabemos que Tu és o dono do ouro, da prata, sabemos que a maior riqueza da igreja está em Ti, Pai. A maior riqueza da Tua igreja, Senhor, está em Ti. Tu és a fonte da maior riqueza. Mas neste momento nós acabamos de ouvir a Tua palavra e sabemos que nem riqueza ou pobreza financeiramente tem algum peso na nossa vida espiritual. Mas sim, Senhor, o que pesa na nossa vida espiritual, o que tem importância para Ti, é a nossa fidelidade diante de Ti. Pai Santo, mas pela Tua palavra, nós queremos neste momento Te agradecer pelas bênçãos recebidas na nossa vida material. Queremos Te louvar, Senhor, pela vida dos irmãos que são abençoados e prosperados pelo Senhor. E queremos também Te pedir, Senhor, prospera o Teu povo na vida financeira ainda mais, conforme a Tua vontade e o Teu propósito. Mas abençoa a Tua igreja com a maior riqueza, Senhor, com a riqueza com que precisamos, ó Deus, com a riqueza do Senhor, com os benefícios do Teu Espírito, da Tua palavra no aspecto espiritual. Senhor Deus, uma igreja perdoada, uma igreja redimida, uma igreja justificada, uma igreja cheia dos dons espirituais, uma igreja, Senhor, que goza de comunhão íntima contigo. Pai Santo, é desta igreja que queremos ser participantes, é a esta igreja, Pai, que queremos pertencer. Pai justo, nós Te pedimos, levanta aqui neste lugar, Senhor, como servo Teu, como ministro Teu, Senhor, diante da Tua presença, eu ministro essa palavra profética a este povo que está aqui, Senhor, a esta igreja aqui representada, que haja prosperidade espiritual na vida desta igreja, no departamento das crianças, no departamento de jovens e adolescentes, no departamento de varões, no departamento de mulheres. Sim, Senhor, que haja, Senhor Deus, enriquecimento espiritual, prosperidade espiritual, vida abundante no Senhor, ó Pai. E em contrapartida, Senhor, repreende toda a pobreza de espírito, toda a pobreza espiritual, toda a miséria espiritual, Pai, em nome do Senhor. Tu possas, em nome do Senhor, abençoar a Tua igreja nesta hora. Abençoa os Teus filhos, Pai, com toda sorte de bênçãos, e prospera esta igreja neste lugar para o crescimento, Pai, até chegarmos à estatura de varão perfeito, para que possamos, Senhor Deus, adentrar a cidade santa pelas portas. Senhor, nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assente-se um momentinho só. Os irmãos que tiver a sua oferta, pode trazer aqui à frente e depositar no gasofilácio. O Alessandro preparou um vídeo bem rápido e nós vamos assistir esse vídeo. Após esse vídeo, segundo ele, é 2 minutinhos. Após esse vídeo estaremos encerrando o nosso culto. E esse vídeo é com respeito aos
aos 50 países, isso? 50 países que perseguem os cristãos. Quem estava aqui domingo? Quem viu aquele vídeo que passamos? Nós passamos uma parte pequena de um vídeo no domingo sobre os cristãos perseguidos, os cristãos torturados, mortos, e não é coisa do passado, né? Nós estamos muito acostumados em ler histórias, mas estamos falando de coisas atuais. E batendo com a mensagem de hoje e de domingo, tanto esses cristãos perseguidos quanto os cristãos não perseguidos, todos nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Então, se você não é perseguido, graças a Deus. Se temos liberdade para cultuar, para servir a Deus, graças a Deus por isso. Mas os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, vamos orar por eles, porque eles também são nossos irmãos, onde quer que estejam. Pode soltar. Todos os anos, a Portas Abertas produz a classificação de países por perseguição para atrair a atenção internacional para os lugares onde a liberdade religiosa é limitada, onde a perseguição ocorre. Baseada em dados vindos de todo o mundo, a lista dos 50 países é criada para dar ênfase aos locais mais opressivos no mundo para Pode aumentar o volume. Isso dá aos cristãos que são livres para crer a oportunidade de se reunir em oração, prover ajuda, dar assistência e encorajar os cristãos que sofrem. Aqui está um resumo de 4 países presentes na lista. No Marrocos, a conversão ao cristianismo é desencorajada e o evangelismo é proibido. As autoridades marroquinas estão mais preparadas para deportar os cristãos a torturá-los ou matá-los por conta de sua crença religiosa. No Paquistão, a expressão de fé de qualquer pessoa é limitadíssima. Já que o Islã é reconhecido como a religião do Estado, as leis de blasfêmia são usadas para intimidar e eliminar os não muçulmanos. As autoridades constantemente ignoram os pedidos de justiça. Outro país onde a perseguição é muito severa é o Irã. De acordo com a interpretação judicial da lei da Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode enfrentar a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta. Aqueles que participam dos cultos são presos e agredidos. A Coreia do Norte é o país mais perigoso no mundo para os cristãos. Aqui, todos são obrigados a adorar o líder da nação, Kim Jong-il. Ele e seu filho, Kim Jong-un, nomeado o sucessor de seu pai, acreditam que os cristãos são uma ameaça para o país. Se os cristãos forem descobertos na Coreia do Norte, serão enviados para campos de trabalho forçado e quase sempre são executados. Esses países representam uma verdade que é ignorada nos dias de hoje. Mais cristãos foram torturados e mortos por causa de sua fé no último século do que em toda a história. Compartilhe essa verdade com outros. Para mais informações, acesse o site. Estão aí, né, a lista. Alessandro, dá para imprimir isso aí depois, a lista desses 50 países? Então faça isso, traz no domingo. Vai, acho que umas 200 impressões. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso aqui, irmãos. Nós temos aqui uma lista de 50 países onde o evangelho é proibido e onde os cristãos estão sendo torturados, condenados à morte, né? Estão sendo até mortos por causa de Cristo, por causa do evangelho de Jesus. E nós vamos pegar esses países e colocar eles diante de Deus em oração. Eu tenho certeza que Deus está inquietando não só a mim, mas Ele está inquietando pessoas, pastores, igrejas de todos os lugares, para levantar clamor, oração por esses países. Vocês concordam comigo, irmãos?
Amém? Sim ou não? Concordam? Então domingo nós vamos passar para as mãos da igreja a lista desses países, para que os irmãos estejam intercedendo a Deus em oração, tá? E nós vamos estar levantando esse clamor a Deus. Faça assim com a sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue conosco, com a igreja do Senhor Jesus aqui, em todos os lugares do mundo, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Jesus está voltando, prepara-te. Deus abençoe a todos. Está terminado o nome de Jesus, e até quinta-feira no culto da conquista, se Deus quiser.